Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, falando a respeito de Jesus, né? E a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amém? Glorioso Deus e eterno Pai, graças te dou, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui ministrando, ó Deus, a tua palavra em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, prestar bem atenção na palavra de Deus, que eu tenho certeza que Deus vai falar conosco grandemente para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, o escritor dos Hebreus, ele fala, né, que Deus, em sua infinita bondade, sempre se revelou à humanidade. Então Deus ele vem falando com a humanidade desde de Gênesis, desde quando Deus criou Adão e Eva. Deus ele vem falando. A Bíblia diz lá em Gênesis lá, né, que Deus toda tarde ia falar com Adão. Toda tarde ele chegava lá e batia um papo com ele. Mas chegou um dia que Deus foi falar com Adão e Adão não respondeu. Falou com Adão e Adão não respondeu. E isso não muda muito nos dias de hoje, que Deus muitas vezes fala conosco e a gente também não responde. Então não mudou muito, desde o começo da criação até os dias de hoje, a gente observa que a palavra de Deus não tem muita novidade, né? Deus sempre fala, mas um ouve e outros não. A Bíblia fala assim, que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja, ou seja, tudo aquilo que Deus fala com a igreja. Uns absorvem o que Deus fala e outros não. Então, quando Deus foi procurar Adão para falar com ele lá, Deus falava, ele respondia. Chegou um dia que, a partir do momento que Adão pecou, Adão e Eva pecou contra Deus. O que Adão e Eva fez, irmão, que ele pecou contra Deus? Desobedeceu uma ordem do quê? De tocar na árvore da vida. É isso? Não, irmão, tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida não foi tocada. Existia duas árvores no jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles fizeram só, na árvore da vida não foi tocada, foi tocado na árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí pecou, Deus foi procurar eles, aí eles não conseguiram mais responder à voz de Deus de acordo com como queria. Então Deus, ele se revela de diversas maneiras para falar com o homem, para comunicar com o homem desde então e até os dias de hoje, né? Tanto é que a gente vê irmãos, eu vou lá porque eu quero ver Deus falar comigo. Tem um fulano lá, um pé de fogo, um sapato de fogo, eu quero ir lá porque no círculo de oração, porque tem uma irmã lá que eu quero que Deus use ela para falar comigo. Não é comum ouvir isso, irmãos? Não, hoje eu vou lá na igreja porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Então, quando as pessoas tomam essa atitude de querer ouvir a voz de Deus, Deus ele se manifesta de várias maneiras. E nós vamos começar agora através da natureza, que é o Salmo 19, versículo 1, que a Bíblia diz assim: o céu proclama a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então Deus ele usa a natureza para falar com a humanidade. Primeiro ele usou o dilúvio, não foi isso? Falou lá que ia mandar chuva, e mandou Noé construir a arca. Noé construiu a arca, durante 120 anos ele ficou lá falando lá da palavra, dizendo que Deus ia mandar o dilúvio, e mesmo assim o povo não acreditou, e Deus mandou o dilúvio para que o povo cresce que ele estava falando a verdade. Aí depois Deus queria falar com Moisés, para Moisés transmitir a voz dele para o povo. O que ele fez? Ele usou uma sarça que pegou fogo, e aquela sarça pegava fogo, mas não queimava, não incinerava, né? Parecia que, sei lá, tinha um álcool lá, alguma coisa lá, que um combustível sobre a árvore, que ela pegava fogo, mas a árvore não se consumia. Então Deus usou lá
a sarça ardente, onde o Senhor chamou Moisés para falar com ele. Aí a gente vê também que Deus usou o sereno da madrugada para falar com quem? Com Gideão, né? Quem trabalhou na roça aí sabe que de madrugada tem sereno, né? Quem foi de noitada também sabe que depois das 2 horas, o sereno, ela vivia, deu risada lá. Quem foi de noitada sabe que depois da meia-noite o clima começa a mudar e começa a cair o sereno. Aí Deus usou o sereno da madrugada para falar com Gideão, porque ele tinha feito um propósito com Deus. Do que? Se ele colocasse lá o algodãozinho lá, o novelinho de lã, o toxinho de lã, no meio do sereno, se o sereno caísse e não molhasse, ele tinha certeza que Deus estaria falando com ele. Então a gente vê mais uma vez Deus usando a natureza para mostrar um sinal para o chamado de Gideão. Então Deus, irmãos, ele pode usar qualquer coisa ou pessoas para falar conosco. Mas e aí, nós percebemos isso quando Deus está falando? Aí que nós temos que ter o nosso ouvido aberto para poder ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz assim também que Deus usou a estrela para anunciar, né, para que os magos soubessem que Jesus havia nascido. Será que todo mundo viu aquela estrela, irmão? Eu fico imaginando, será que todo mundo viu a estrela? Ou foi só os escolhidos que viram a estrela? Né? Não sei, a Bíblia não fala se todo mundo viu, mas uma certeza nós temos, os magos, eles viram a estrela e foram atrás desse sinal, né? A Bíblia fala também que Deus usou o barro para falar com quem? Para falar com Jeremias. Então Deus usou o barro, irmãos, algo assim que a gente olha que é inanimado, né? Você pode pegar o barro. Deus usou o barro para falar com Jeremias. O que será que Deus pode pegar para falar conosco, irmão? Deus usou a mula para falar com quem? Com Balaão. Usou o galo para falar com quem? Com Pedro. O galo cantou quantas vezes? Não foi 3 vezes, irmão. O galo canta sem parar. Quem já teve galo em casa? O galo, quando começa a cantar, ele canta uma vez, 2 vezes? Não, ele canta a madrugada inteira. Foi Pedro que negou a Jesus 3 vezes. O galo não parou de cantar. O galo cantando e Pedro negando. O galo cantando e Pedro negando. Você tem galo na sua casa, Zé? Não é desse jeito? E começa e vai embora. O galo canta sem parar, irmãos. Foi Pedro que negou a Jesus 3 vezes. Quantas vezes o galo cantou? Sei lá, a madrugada inteira, irmão. A Bíblia não fala, por quê? Como é que vai parar o galo, irmão? Mas Pedro não, Pedro negou Jesus durante 3 vezes. Então a gente vê, irmãos, que Deus, ele usa a natureza para falar com o povo. Quem viu o videozinho que eu passei hoje do mar secando? Passei lá no WhatsApp, quem assistiu? Irmãos, a minha prima, a minha cunhada mora em Caraguatatuba. Ela falou assim, a minha irmã que me contou, nossa, você está sabendo que o mar secou lá em Caraguá, ficou mais de 500 metros o mar seco? Eu falei, eu não vi falar nada não, que o mar secou, né? Agora, foi domingo, secou o mar lá em Caraguá, mais de 500 metros, na hora que a minha prima, a minha cunhada que abriu a janela, olhou para o mar, ué, cadê o mar? O mar sumiu, aí o mar desapareceu, aí depois eu fui procurar na internet, falei, poxa vida, ninguém sabendo, tem coisas que a rede de esgoto lá não passa, o povo fica sabendo, né? Aí eu fui procurar na internet, descobri que lá no Uruguai, em Punta del Este, lá é Uruguai mesmo, né? Lá o mar secou lá. Eu falei, nossa, secou lá no Uruguai, é verdade então mesmo. Daí eu fui ver que no Paraná secou, fui ver que vários lugares secou o mar. Aí, hoje uma pessoa me mandou o vídeo, né, de Ponta del Este seco, e mandei de uma praia também em São Paulo, não sei aonde aí, que estava seco também. Então, esse fenômeno da natureza aí que secou o mar, nem os cientistas sabem por que isso aconteceu, irmãos. Se você não viu o WhatsApp que eu mandei para você hoje, assista lá, porque eu mandei os 2 vídeos que me passaram
Deus está usando a natureza para falar com a humanidade. Tsunami, nunca ouvimos falar essa palavra tsunami. De um tempo para cá, tornou-se comum nos nossos dias a palavra tsunami. Né? Tinha terremoto, tinha maremoto, tinha vários acontecimentos, mas a gente nunca ouviu falar de tsunami. Tanto é que no documentário que eu assisti da década de 70, a gente ouviu lá vários terremotos no mundo inteiro. Eu acho que a década mais miserável que a humanidade já passou foi a década de 70. Guerra para tudo quanto é lado, catástrofe de tudo quanto é lado. Mas eu não ouvi a palavra tsunami nenhuma vez naqueles terremotos. Mas, de um tempo para cá, a palavra tsunami já faz parte do nosso vocabulário. Aconteceu um terremoto, a gente já pensa, teve tsunami? Teve alerta de tsunami? Irmãos, a Bíblia fala dos bramidos das águas, do rugido dos mares, sinal da vinda do Senhor Jesus. Então Jesus está voltando e Ele está mostrando isso diante dos nossos olhos, que Ele está voltando, que é para a gente se preparar. Segunda-feira agora vai acontecer o eclipse, né? Infelizmente nós não vamos ver aqui, só no Nordeste e no Norte que vai ter o eclipse. Mas na região norte todinho vai ficar, a terra vai se escurecer por cerca de 5 minutos. Vamos perder esse fenômeno da natureza. Aí já vem já os conspiradores com um monte de coisas, né? Se você for entrar no YouTube hoje, você vai ver lá um monte de conspiração a respeito da Bíblia, que Jesus vai vir até o dia 27 de setembro, que não sei o que. Poxa vida, irmão, antes do meu aniversário, né, que vem, Jesus vem depois, né? E se você até o dia 27 de dezembro, Jesus já veio buscar a igreja, já acabou tudo, setembro acabou tudo. Isso aí não é verdade, irmãos, né? Isso aí não é verdade, né? Jesus vai vir buscar a igreja sim, mas não vai ser dessa forma conforme estão falando. Então, o céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a natureza, de diversas formas, ela fala a respeito de Deus para com a nossa vida. Então, devemos prestar atenção. O próprio Jesus falou assim: ficai de olho na figueira. Presta atenção na figueira, né, que simboliza Israel. Então nós devemos estar atentos, irmãos, porque Jesus, Ele está vindo para buscar a igreja e Ele está falando através da natureza. Só quem não quer dar crédito mesmo a respeito da vinda do Senhor Jesus. É só você olhar o noticiário que você vai ver que Deus está falando a respeito com a natureza. E temos muitos outros exemplos. Podemos falar da pomba que desceu sobre Jesus também, né? E por aí vai. Então, o primeiro, maneira de Deus falar com a gente, através da natureza. A segunda maneira que Deus fala conosco é através dos anjos. Mas aí não é para você idolatrar anjos. Irmãos, se você for entrar na esoteria, os esotéricos, eles colocam lá, tem nome de anjo de tudo quanto é nome de anjo. Mas a gente não sabe nome de anjo, né? Ela tem anjo de tudo quanto é nome, né? Eu estive dando uma olhada lá, tem anjo para tudo quanto é gosto. Mas na verdade, existe 2 ou 3 nomes de anjo que a Bíblia relata, que é o anjo Gabriel, que depois vem o arcanjo Miguel e por aí vai. Angiologia, irmãos, é uma algo que eu vou ter que pregar aqui, porque tem anjo. Anjo não é onipresente. Ele não está em todos os lugares. Então esse negócio que os irmãos pregam, que o Gabriel está cutucando o diabo, só se for ele, porque o de Deus não. Porque se ele é guardião de Israel, o que ele vai estar fazendo aqui em Jacareí, igreja? Se ele não é onipresente, ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, só se for ele, né? Vai, Gabriel, mete fogo, desce Miguel e desce não sei o que. Não desce, irmãos. Só se for Israel, lá pode cantar. Não tem um hino que fala assim? E desce Miguel, e desce Gabriel, e desce não sei quem,
desce o Zé, desce a Viviane, desce todo mundo. Miguel está entrando com a bandeja na mão, aonde que tá? Pode falar, irmão. Não é guerreiro. Então não desce, irmão. É o hino. Não, eles fazem por causa da melodia. Desce Miguel, desce Gabriel. Então o anjo, a Bíblia diz que em Hebreus 13:14, o próprio livro que nós estamos lendo aqui, Mário, Hebreus capítulo 1. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor do que hão de herdar a salvação? Então, com o tempo, Deus sentiu necessidade de enviar mensageiros à terra. Enviou quem? Os anjos, para falar com o ser humano. Então, o anjo é simplesmente mensageiro, ele só entrega mensagem. Aí entregou mensagem para quem? Vamos ver. Algumas ocasiões onde a palavra anjo do Senhor aparece em letra maiúscula na Bíblia, é porque a própria presença de Deus se manifesta por falar. Então vamos lá. Com Abraão, ele apareceu para dar o livramento para Isaac. Na hora que Abraão foi amolar, não, foi apunhalar, imolar, foi cortar o pescoço do Isaac, o que o anjo falou? Não faça tal coisa, Apareceu lá, o Isaac deve ter amado esse anjo, até hoje. Na hora H o anjo falou assim, não, Abraão, não faça tal coisa. Eis aí o cordeiro, preparou o cordeiro para ele. Então Deus, ele se manifesta, irmãos, ou se manifestou mais no Antigo Testamento, com os anjos de diversas maneiras, para falar individualmente com pessoas. Não é para ser um anjo falando com a cidade inteira, ou com a multidão inteira, falando com a igreja inteira. Hoje, o anjo que fala com a igreja inteira, quem que é? O pastor, que ele é o anjo da igreja. Então, a bênção maior na vida da igreja não vem através do pregador que vem pregar aqui, vem através do pastor. Ele é o anjo da igreja. Pode ser gordo, magro, analfabeto, culto, fiel, infiel, se ele está na frente, ele é o anjo da igreja. Então a bênção de Deus, ela flui através do anjo da igreja. Mas a gente vê, irmãos, que Jacó, ele lutou com o anjo. Jacó é um camarada corajoso, irmão. Quem teria coragem de lutar com o anjo aqui, irmãos? Você teria coragem, irmão, de aparecer um anjo e você lutar com ele? Eu não teria coragem, sei lá. Mas ele não, ele agarrou o anjo e falou, enquanto você não me abençoar, eu não largo você. Camarada persistente, o tal de Jacó, irmãos. Ele não, enquanto você não abençoar, eu não deixo de você. Então, Gideão, o anjo também falou para ele a respeito do holocausto que ele deveria que apresentar para o povo de Israel, senão ele ia destruir Israel numa certa ocasião. Deus falou também com Zacarias, quando ele estava no santuário. A Bíblia diz assim que o anjo apareceu para Zacarias e falou para Zacarias a respeito do nascimento de João Batista. Então o anjo do Senhor, em diversas partes na Bíblia, da palavra de Deus, ele foi usado para falar com pessoas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. E ele fala até hoje, irmãos. Muitas pessoas são livradas pelo anjo. O pessoal fala, os católicos falam assim, que nós temos o anjo da guarda. Na verdade, essa expressão anjo da guarda não é uma expressão muito que bíblica, mas a Bíblia fala assim, que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme, o livra e os guarda. Então você tem um anjo do Senhor com você aí. Então você tem um anjo do Senhor com você. Então, o anjo do Senhor, ele está para nos abençoar e também para fazer juízo. Davi, depois que ele pecou, a Bíblia fala assim, que ele viu um anjo com a espada na mão. Imagine só o temor que ele não sentiu, irmãos. Um anjão lá de 2 metros e pouco com a espada na mão lá e fala assim, ó Davi, ou você se endireita, essa espada vai comer solto pro seu lado.
Imagine só o temor que Davi não sentiu, irmãos, de ver o anjo, né? A Bíblia fala assim que Davi viu o anjo de Deus com a espada na mão. E Isaías, então, que viu os serafins trazendo as brasas de fogo do altar e tocando nos lábios dele. Deus falando com ele: não, eu vou usar você, eu vou purificar você, vou transformar você e você vai ser uma nova pessoa. A Bíblia fala também que Daniel viu e falou com o anjo muitas vezes. Quando ele foi lançado na cova do leão, quem é que estava lá? Tinha um anjo lá. Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando ele foi lançado na fornalha ardente, o que estava lá? Tinha um anjo lá. Então, se esse anjo, irmãos, que protegeu, se eles puderam ver esses anjos protegendo eles, nós temos um anjo para nos proteger também, para nos guardar. O próprio Deus enviou esse anjo para nos guardar. O próprio Jesus, ele foi confirmado que ele viria a esse mundo através do anjo. O anjo chegou, falou com Maria, falou com José, né, dizendo que eles iam ter filho. Depois, lá no deserto, quando Jesus estava sendo tentado, quem foi que alimentou Jesus lá? O anjo. Então a gente vê na palavra de Deus que diversas passagens da palavra do Senhor Jesus, a palavra da Bíblia, a gente vai ver Deus usando o anjo para falar, para livrar, para guardar, para proteger. E esse mesmo anjo que Deus mandou lá, Deus mandou um para nós aqui também, irmãos. Não sabemos o nome dele, mas a Bíblia diz que tem um anjo nos guardando, nos livrando, nos protegendo 24 horas, para a glória do Senhor Jesus. Então Deus, ele usou o anjo para falar muitas vezes. E o anjo também, ele quis pregar o evangelho, só que Deus falou: pai, não, você não pode pregar. Se você pregar, você vai querer fazer a pessoa aceitar a palavra na marra. Então, Deus não permitiu que o anjo ministrasse a palavra de Deus. Ele deu essa incumbência para nós hoje, para estar ministrando a palavra do Senhor Jesus. Outras coisas, Deus, ele fala através de sonhos e visões. Tem pessoas que exageram. Tudo que sonha é Deus falando. Sonhou com o pastor, é Deus falando com o pastor. Sonhou não sei com quem, é Deus. Tem irmãos que já exageram. Não, mas Deus, ele fala através de sonho. Irmãos, eu sou uma bênção para dormir. E eu não lembro de sonho nenhum que eu sonho. A não ser quando Deus quer falar. Aí eu lembro. Com detalhe. Com todos os traços, como diz assim. Mas normalmente eu durmo. O que você sonhou? Não sonhei com nada. Mas na verdade você tem vários sonhos durante a noite. Né? A ciência diz que você tem vários sonhos. Mas eu só lembro dos sonhos que é revelação de Deus. Que é visão de Deus. Então Deus, hoje em dia ainda, ele se manifesta através de sonhos e também através de visões. Porque você pode ter sonhos e visões ao mesmo tempo. Então, ao longo da história, a gente vai ver que Deus, ele usou o sonho, usou as visões para falar com a igreja, para falar com o seu povo. O exemplo mais clássico disso aí é quando Deus falou com José do Egito, que deu o que para ele? Deu sonhos para José, e deu sonhos e também deu interpretação de sonhos. Então Deus pode falar com você através dos sonhos e pode dar o dom para você também interpretar o sonho. A minha filha mesmo, ela tem dom de interpretar sonho. Você sonhou, contou para ela, Deus já traz a revelação todinha para ela do sonho. Sonhou, a Priscila, Deus usa ela na revelação de sonhos, mas é interessante. Sonhou, esse sonho é assim, Deus está falando que é assim, 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 assado. Ela sabe discernir todinho os sonhos, isso aí é dom de Deus. Então, quando você sonhar alguma coisa, se você achar meio estranho, que aquele sonho é fora do normal, então você peça para Deus, irmão, para trazer para você o esclarecimento, trazer para você a revelação desse sonho. A gente vê também que Jacó, ele sonhou com uma escada onde os anjos de Deus subiam e desciam.
Ali ele edificou um altar chamado o quê? Betel, casa de Deus. Opa, esse lugar aqui não é um local qualquer. Esse local aqui só pode ser a casa de Deus. Chamou o local de Betel até os dias de hoje. A gente vê também que Paulo, ele sonhou com um jovem macedônio, que o jovem falava para ele assim: passa a Macedônia, Paulo, sai da onde você está, vem para Macedônia. Deus usou durante um sonho um menino, um jovem, falando com ele para ele vir para Macedônia. Às vezes Deus dá sonho, Deus fala com você para você fazer isso, para você fazer aquilo. Como a gente não tem discernimento e também não busca, a gente acha que é um simples sonho, mas nem sempre, irmãos, é simples sonho, é Deus falando através do sonho. A minha mãe mesmo, ela se converteu a Jesus, foi através de um sonho. Ela contava, né, porque ela já era falecida, meu pai já tinha sido convertido, a minha mãe não, por raízes católicas, né, fortemente dentro da nossa família. Ela falou assim que ela sonhou que ela saiu no quintal de casa e olhou para o céu e viu Jesus do céu. Como que a minha mãe sabia que era Jesus, que ela não sabia como que era Jesus? Ela falou que ela viu Jesus do céu. E esse Jesus do céu falou que era para ela seguir o meu pai na igreja. Então Deus usou uma revelação. A partir desse momento, desse sonho, foi que a minha mãe começou a frequentar a igreja, se batizou e se converteu verdadeiramente. Meu pai já estava há 10 anos na quadrangular, minha mãe ia na igreja, mas não se convertia. Tem muitos casos assim, né? Pessoas que frequentam a igreja, ouve a palavra de Deus, mas ela não se converte. Aí precisa Deus entrar de uma forma sobrenatural na vida daquela pessoa, para falar com ela, para que ela possa se converter. A gente vê também que Cornélio, ele teve um sonho a respeito de comida, de um lençol, que diversas coisas que vinham ali, para que ele pudesse ter o discernimento que não era para se fazer acepção. Hoje em dia nós fazemos acepção de tudo, irmão. Se o homem for pregar para uma mulher, se ela for feia, a esposa fala que pode pregar, mas se for bonita já não pode pregar. Se o homem vai pregar, se a mulher vai pregar para o homem que for bonito, o marido fala: opa, para o bonito não, mas para o feio você pode pregar. Como diz o Alto que vem aí, né? Que os bonitos lá na igreja dele tem mais prioridade, mais oportunidade que ele. Foi por quê? Aí eu sou feio, né? Eu falei: não, Alto, você não é feio. Aqui todo mundo tem oportunidade, o feio e o bonito. Se fosse assim, foi coitado de mim, nunca seria pastor da igreja. Então a acepção a gente não pode fazer de maneira nenhuma, né? Então Deus, ele mostra de diversas maneiras que através de sonhos ou visões que ele quer falar conosco, né? Eu tive um sonho uma vez que eu não dirigi igreja ainda, que eu dirigia um ônibus. Mas eu nunca dirigi ônibus, irmão, na verdade. Na verdade, eu gosto de dirigir carro pequeno, nem carro grande, que nem o Vectra do meu cunhado. Eu não gosto de carro grande, né? Sempre gostei de carro pequeno. E eu no sonho, eu estava dirigindo um ônibus. Aí é interessante que naquela mesma semana que eu tive um sonho, que eu estava dirigindo um ônibus, Deus usou uma pessoa na igreja dizendo que eu tive um sonho, né, que Deus estava se revelando, Deus se revelou para mim através do sonho, e que eu ia dirigir igreja. Eu falei: nossa, é ruim eu dirigir esse ônibus aí, né? E passou uns tempos, eu passei a dirigir igreja, irmão. Até mesmo na igreja, eu já tive sonhos, irmão, de como que essa igreja vai ficar. Esse processo que nós estamos aqui, eu já sonhei com a igreja. Eu já vi essa igreja do jeito que está. Por isso que quando eu comprei a cadeira, eu comprei as cadeiras vermelhas, porque eu já havia sonhado com essas cadeiras aqui há uns 3 anos atrás. Já tinha visto isso aqui já. Quando eu vejo a igreja cheia aqui, eu já vi a igreja no sonho, nos primeiros dias que nós viemos para cá. E olha que não tinha ninguém aqui, está tudo preto, aquele escuro demais. Mas eu tinha visto a igreja do jeito que está aqui. E eu já vi a igreja conforme ela vai ficar num futuro próximo para a glória de Deus. Deus já revelou, irmãos, como que vai ficar. Então,
se Deus ele fala com você através de sonhos, através de visão, dê crédito porque Deus ele está te usando. Ah, eu vou lá porque o pastor vai ser usado para falar comigo. Não, Deus quer usar você também. Então a gente vê que Deus ele usou Daniel para interpretar o sonho de Nabucodonosor, né, a respeito dos impérios mundiais, que ele sonhou lá e não entendeu nada. Deus usou ele, e Deus pode usar você para interpretar sonhos também. Nos dias de hoje, você pode pedir ao Senhor, quero que o Senhor me use para interpretar sonhos. Tem dons que a gente não pede, Deus já dá, já logo de cara, né? Mas tem sonhos, tem coisas, tem dons que você pede e Deus também te dá. Amém? Eu, por exemplo, nunca pedi dom de cura para ninguém. Eu fui descobrir que eu tinha dom de cura à medida que eu fui orando para as pessoas e Jesus foi curando as pessoas. Eu falei, opa, Deus me deu o dom de cura. Apesar que eu oro, as pessoas morrem também, mas a maior parte são curadas. Então Jesus cura também. E Deus usa também, irmãos, as provações para falar conosco. E isso é o que Deus mais usa hoje. A provação, Isaías capítulo 8. Em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que corre brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, onde toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Ou seja, Deus ele usa a tempestade para nos trazer até Ele. Ele fala com a natureza, você não atende. Ele fala com as visões, você não atende. Aí quer saber, eu vou mandar chumbo nesse camarada para ele poder atender a minha voz. E geralmente, irmãos, através da aprovação, as pessoas ouvem a voz de Deus. Ouve. É só colocar no apuro. É só colocar a pessoa no apuro, que ela na hora ela já resolve fazer campanha, resolve vir para oração, resolve fazer voto, resolve, não falta nem um culto mais. É só colocar na aprovação. E muitas vezes o vento vem forte só para a pessoa chegar mais próximo de Deus. Vamos ver? Então as coisas estão tudo tranquilo. Irmãos, quando está tudo tranquilo na nossa vida, irmãos, aí que você deve vir na igreja fazer voto, aí que você deve ler a Bíblia, deve buscar Deus. Porque se tudo estiver tranquilo, 90% das pessoas, elas se afastam de Deus e da igreja. Se afasta, irmão. Sair, se acomoda. Se estiver tranquilo, não vem para a igreja. Se estiver tranquilo, não quer ajudar a igreja. Mas Deus fala assim, não, eu tenho que fazer essa pessoa a se levantar e reagir. Porque se Deus não colocar a tempestade na nossa vida, a gente não reage, irmão. Quantas pessoas que vieram para a igreja depois que ela ficou enferma, estava lá no leito da morte, estava quase morrendo. Eu preciso aceitar Jesus. Né? Tem um caso agora que um rapaz foi preso por engano, está preso lá no Putim. Falei com a namorada dele hoje, o perigo tecando para ela, falei assim, é o seguinte, vocês têm que se afirmar com Deus. Sabe o que ela falou? Depois dessa luta aqui, nós vamos até casar. Quer dizer, se não viesse essa luta, ia ficar no amigado, enrolado, ia ficar na situação que estava no conforto. Eu falei, vocês precisam procurar uma igreja, aceitar Jesus. Ela falou, será que vai melhorar? Irmãos, Jesus não melhora a vida de ninguém. Jesus, ele mata você e faz você uma nova criatura. Faz você uma pessoa nova. Se ele melhorar a sua vida, você vai trazer as maninhas do mundo para dentro da igreja. Né? Como dizia Dercy Gonçalves, traz as mumunhas junto. Né? Ela se deu medo, né? Traz as mumunhas junto. Mas não, Deus ele mata você de uma vez e faz de você uma nova criatura. Faz com que você tenha uma vida nova. Então Jesus não melhora a sua vida, ele te dá uma outra vida.
Numa vida não. Eu estava vendo o testemunho do pastor, eu falei assim, misericórdia. Eu sempre cresci num berço evangélico, fui pregar aqui em Brasília, cheguei lá, o pastor, aliás, eu fui pregar aqui no Mato Grosso, cheguei lá, eu sou de Brasília, eu falei, pastor, que bom, o senhor também é de Brasília. Eu falei, eu não gosto de lembrar de Brasília, não tenho boas lembranças de Brasília, mas Brasília é muito bom, né? Cidade bonita, planejada. Ele falou assim, pastor, eu não gosto de Brasília porque lá eu matei muita gente, assaltava banco, fiquei preso lá, que não sei o quê. Ele falou assim que o pastor falou tanta coisa, irmão, que ele fazia, que ele pregou aquela noite morrendo de medo do pastor. Eu falei assim, eu não vi a hora de sair daquela igreja, mesmo sabendo que o pastor era o pastor da igreja, que ele estava convertido. Ele falou, irmãos, eu fiquei morrendo de medo, que eu nunca matei nenhuma barata. Por que o pastor estava falando aquilo lá? Porque Deus deu uma nova vida para ele. Deus deu uma nova oportunidade de vida para ele. Então, irmãos, quando nós achamos que está tudo tranquilo, começamos a reclamar, reclama disso, reclama daquilo, você pode ter certeza que Deus vai colocar o anzol no seu nariz e vai te puxar. E olha que o anzol no nariz deve doer, irmãos, porque eu já enrosquei o anzol no dedo quando eu pescava lambari lá no Rio Abaixo, dói. Então a gente vê que quando Deus, ele quis trazer Jonas para a obediência, o que ele fez? Colocou Jonas numa grande tempestade. Então quando Deus quer trazer você para a obediência, ele pode colocar você no mar revolto também, irmãos. Então é bom você ser obediente já enquanto está tudo bem e seguir a Deus, ser fiel a Deus, do que esperar vir alguma coisa ruim para que possa nos acontecer, para que possamos obedecer a Deus. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça já, irmãos. A Bíblia fala assim que Nabucodonosor, por causa do seu orgulho, o que ele fez? Ele virou um alunaque, foi pastar, comer capim no mato. A Bíblia diz que ele ficou no mato e cresceu pena nele. Quem já leu isso na Bíblia? Cresceu pena nele. Virou uma galinha. Virou uma galinha lá no meio do pasto. Depois que ele se arrependeu do orgulho dele, Deus trouxe ele de volta. E daí ele reconheceu que Deus era Deus. Então você que tem orgulho dentro de você, cuidado, você pode virar uma galinha também. Cuidado que pode nascer pena em você. E Deus pode tratar com você para te trazer de volta. Trazer de volta você para o caminho. Então a gente vê que a Bíblia fala assim, que ele ficou 7 anos pastando como animal, porque não quis se converter e nem reconhecer que Deus era Deus. Está em 2 Samuel 12:8 isso aí. Orgulho de Nabucodonosor. E Deus, irmãos, ele usa várias maneiras de provações para nos trazer para próximo dele. Enfermidade financeira, conflitos na família, percas de alguma coisa. Mas uma coisa você tem que ter certeza: se você está na presença de Deus, a Bíblia diz que tudo, não é alguma coisa, diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então tá feio o negócio para o seu lado? Não, mas eu sirvo a Deus, então está cooperando para mim. Alguma coisa boa vai vir, irmão. Alguma coisa boa vai vir para que Deus possa nos honrar. Que é o desejo de Deus, é sempre nos honrar. É a gente que se afasta da presença de Deus. A outra coisa que Deus usa para falar com a gente, todo mundo já sabe que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Você quer ver Deus ouvir falar com você? Pega a Bíblia e vai meditar nela. Se você leu a Bíblia, que nem a Mara está lendo a Bíblia todinho, ela leu parte da Bíblia que nem tocou com ela, mas vai chegar um dia que ela vai pegar a Bíblia, vai ler aquela mesma parte que ela leu que não tocou nela, ela vai chorar, porque vai sentir o toque de Deus. Se já aconteceu isso com você, vai acontecer, porque isso acontece, irmãos. Fala e clareia. Você, poxa vida, eu já li isso aqui, mas eu não consegui enxergar essa revelação de Deus. Então você quer ver Deus falar com você cara a cara? Leia a Bíblia, irmãos. Medita nela de dia e de noite, porque ela já foi inspirada por Deus para falar conosco. Mas eu preciso ir lá na irmã Maria, lá que é profeta.
Preciso que hoje Deus me revele. Ah, se Deus não me revelar, eu não vou mais na igreja, Deus não está comigo. Não, Deus se revela de todas as maneiras para nós. Nós que temos que ter visão espiritual de Deus para poder ver aquilo que Deus está falando conosco. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela é fundamental. Você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia, irmãos. Né? Mas não leia aquelas caixinhas de promessa lá. Você nunca vai ouvir raça de víbora, se converta na caixinha de promessa. Você só vai ver bênção, né? Eu vendi muita caixinha de promessa, eu li aquilo lá direto, nunca vi um versículo falando assim, arrependa, enquanto é tempo, só tem bênção. Então que lá você não pegue naquilo, pegue a palavra de Deus e leia, medita nela, de dia e de noite, porque nela é que tenha a vida eterna para com a nossa vida. A outra coisa que Deus fala conosco, através do Espírito Santo de Deus, Isaías 30, 21. Olha só isso aqui, irmãos, ó. Quando te desviarem para a esquerda e quando desviarem para a direita, os teus ouvidos ouvirão através de ti uma palavra dizendo: esse é o caminho, e andai por ele. Ou seja, o Espírito Santo de Deus nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados. Você já percebeu que você fez uma caca, como diz o pessoal aí, você cometeu um erro. Aí logo que você cometeu aquele erro, você já cai em si, fala, poxa vida, eu não deveria ter feito isso. Errei. Ah, não deveria ter falado isso. Ah, não poderia ter falado isso. Por que isso? Porque o Espírito Santo vem e fala, poxa vida, você não deveria ter feito isso, viu? Aí o arrependimento cai. Aí se você é uma pessoa humilde, você vai e pede perdão. Volta para o caminho. Você estava indo para a esquerda, muito para a esquerda. Você começou a ir muito para a direita. Aí o Espírito de Deus fala, não, o caminho é aqui, o caminho é estreito e sempre seguirei. Sempre o Espírito de Deus, irmão, vai nos direcionar na atitude certa, no caminho certo que nós devemos seguir. Então, se nós, porventura, entristecer o Espírito Santo, ou se porventura a gente se afastar de Deus, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos trazer de volta. Porque a Bíblia diz que ele é o Consolador. A Bíblia diz que Jesus, ele foi para o Pai, mas ele deixou o Espírito Santo para nos consolar. E quando o arrebatamento da igreja acontecer, o Espírito Santo sobe com a igreja. Por isso que eu falo para você, é melhor você subir antes, porque depois não vai ter o Consolador mais. Vai ter a palavra, mas não vai ter o Consolador. Se hoje, com a palavra, com as visões, com as revelações, com o Espírito Santo, o diabo ainda já arrumou oportunidade, irmãos, para querer nos tragar, e já tragou a muitos. Imagine sem nada disso, irmãos. O que não vai acontecer? Então é preferível que nós já temos o Espírito Santo de Deus e podemos pedir mais, né? Tem um personagem na Bíblia que ele subiu numa carruagem de fogo, né? E o camarada que ficou lá embaixo falou assim, opa, deixa para mim aí a sua capa aí para mim, que tem a porção dobrada do teu Espírito. Quem que subiu na carruagem de fogo, igreja? Elias. Elias subiu ou foi Eliseu? Elias subiu. Mas Elias, ele não subiu na carruagem de fogo, ele subiu no redemoinho. Quem fala que subiu na carruagem de fogo foi o hino, né? Tem o hino que fala que Elias subiu na carruagem de fogo, não sei o quê. Mas ele não subiu na carruagem de fogo, ele subiu no redemoinho. Então, ele subiu, mas Eliseu ficou com a capinha dele e recebeu a porção dobrada. Então, se você tiver coragem, pode pedir também. Não sei se você vai aguentar a porção dobrada do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus também mata, irmãos. Mata ou não mata? Mata Ananias e Safira. Mentiu para o Espírito Santo de Deus. Venderam a casa, falaram lá para os apóstolos, vendi a casa, vou dar 10% de dízimo para a igreja. Beleza. Aí o que aconteceu? Não, 10% é muita coisa, vamos dar só uma oferta, vamos dar um voto. Aí combinaram os dois lá. Aí chegou lá, Deus já havia revelado que eles tinham colocado isso no coração deles. O que aconteceu?
a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus matou os dois. Isso aqui foi na graça, não foi na lei. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 4, amém? Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele fala através da igreja. Você é usado pelo Espírito Santo de Deus muitas vezes e nem percebe que está sendo usado. Todas as vezes que você fala do amor de Deus para um pecador, é o Espírito de Deus que fala através de você. Você está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Quem é usado é da glória a Deus. Então, quando você fala do amor de Jesus para alguém, você não está falando de você mesmo, você está falando porque o Espírito Santo de Deus está impulsionando você para falar com alguém, né? Então, Deus, ele usa você também. Então, você é instrumento de Deus. Então, Deus, você não precisa vir aqui na igreja esperar que eu fale, que eu seja usada por Deus. Ah, eu vou na igreja lá porque lá Deus usa lá fulano para falar comigo. Irmão, se Deus usa o fulano, usa o ciclano, usa não sei quem, por que é que ele não pode usar você? Você já fez essa pergunta para você? Ah, Deus usa o pastor para falar comigo. Mas você não pode ser usado também para falar com o pastor, gente? Pode, irmãos. Você foi chamado para ser instrumento de Deus. Talvez você não foi chamado para ser um pregador, para subir no púlpito, mas você pode ser instrumento de Deus lá no seu trabalho, dentro da sua casa. Se você ganhar a sua família para Jesus, já está bom demais. Não se esqueça, irmão, você é instrumento de Deus. Você tem que acreditar nisso. Que Deus, ele se revela através de você. Que você não precisa ir caçar igreja, caçar isso, caçar aquilo, para que Deus fale com você. Você já é instrumento de Deus. Deus, ele usa tudo para poder falar com você. Basta você abrir os seus ouvidos espirituais para ouvir Deus falar com você. Basta você abrir os seus olhos espirituais para você enxergar como é que Deus está falando com você. Então Deus, ele fala, irmãos, constantemente com a gente. Mas infelizmente, o pecado faz com que a gente não dê ouvido a Deus. Voltamos novamente em Gênesis. Deus vinha e falava com Adão e com sua amiguinha Eva. Enquanto eles não haviam desobedecido a Deus, o que acontecia? Eles ouviam a voz de Deus. A partir do momento que eles ouviam a voz de Deus, ele respondia a Deus. Quando eles desobedeceram a Deus, Deus continuou falando com eles, irmão, mas eles não respondiam mais, não ouvia mais. E muitas das vezes isso acontece com a gente hoje. Deus fala de um jeito, fala de outro, e só falta Deus descer com raio, com fogo e fulminar o camarada para ele perceber que Deus está falando com ele. Então dê ouvido, irmãos, a voz de Deus. Deus, ele está falando com você. E ele não vai parar de falar com você. Ele vai continuar falando com você até você morrer ou até ele arrebatar a igreja. Mas esteja atento, irmãos, à voz de Deus. Né? Todos nós que estamos aqui, fomos chamados para ser instrumento de Deus. E você tem que acreditar nessa palavra. Não, eu sou instrumento de Deus. Né? Deus fala comigo e eu ouço a voz dele e obedeço a voz dele. Amém? Irmãos, eu podia continuar, mas por causa da hora, outro dia eu volto falando desse assunto que ficou metade do assunto. Que o Espírito de Deus, irmãos, continue falando profundamente no teu coração. E que você saia daqui acreditando, irmãos, que você é instrumento de Deus para abençoar vidas. Ah, mas... Aí vem aquele alta comiseração, né? Aquele espírito de inferioridade. Irmão, pelo amor de Deus, um demônio que você não pode ter na sua vida é o espírito de inferioridade. É um demônio isso daí. Expulse esse diabo da sua vida. Todos nós somos iguais perante a... Irmãos, a Bíblia vai que todos nós somos iguais perante a Deus. Por que é que você se sente inferior em relação ao irmão ou à irmã, então? Não podemos, irmãos. Todos nós somos iguais. Então o demônio da inferioridade, ele faz com que a pessoa se sinta menor
E nós não somos menor nem maior que ninguém. Pode falar, irmão. É que a pessoa tem complexo de inferioridade, tem esse demônio na vida dela. E aí você murcha. Não, fala assim, não, mas é assim mesmo que funciona. Daí você fala assim, não, Deus se revelou a mim, não tem problema. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele trouxe para nos igualar. Tanto é que pode vir quem for aqui na igreja. Entrou aqui, sentou aqui, igual todo mundo. Eu não faço exceção de ninguém. Os irmãos que me conhecem já sabem disso. Os camaradas vêm de Fusquinha. Como que é o seu carro lá, Zé? Aquele branquinho? Se vem de 147. Ó, aqui vem o irmão com 147. Vem a irmã aqui de Volvo. Vem a outra de Land Rover. Mas Land Rover, irmão, custa 300 mil um carro desse. Então ela vem aqui, ela senta aqui do mesmo jeito. Ela ouve a mesma palavra, só que não dá a mesma oferta que você dá, que é miserável. Não faça exceção, de jeito nenhum. Quem viu um gordinho que veio aqui na igreja aqui? O Reinaldo. Aquele camarada lá, irmão, qualquer pastor quer ele como membro, irmão. Menos eu. Vai, Reinaldo, vai lá. Tem um pastor lá aqui. Por quê? Porque eu conheço ele. Por parte financeira, é lógico que eu queria o Reinaldo aqui, irmãos. Ele é um amor de pessoa. Uma benção, pregador excelente, só que segue seus próprios caminhos. Então, entrou aqui já vê um monte de político aqui, quem é época de eleição municipal principalmente, vê um monte de político aqui. Onde que eles ficam? Sentados aí. Ainda leva lapada ainda, que eu chamo eles classicamente aqui na frente, faço uma oração, para ele não se corromper, porque a corrupção não é pessoa, é um espírito demoníaco. Se você der lugar, irmão, qualquer espírito de demônio entra na sua vida, inclusive da corrupção. Amém? Então, irmãos, você pode e deve continuar sendo usado por Deus para ganhar outras pessoas para o reino dele. Amém? Que o Espírito de Deus fale melhor em cada coração.